Oi, gente, mais um episódio nosso aqui do TatiCast, um episódio muito, muito especial com a Vivi Salvetti, que eu já tive uma conexão com ela antes e hoje eu tô conhecendo uma nova Vivi, né, reconfigurada, cheia de energia, cheia de novo, com muita história incrível. Meu Deus, amiga, que lindo! Então vamos falar hoje da Vivi Salvetti, linda. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você, Tati. Você é incrível. Foi um convite muito especial. E Você sabe que eu gosto muito de você. Longe. Eu falei assim, eu sempre sou chamada para participar de podcast. Raramente eu aceito, mas pela correria. Quando foi você, eu falei, tem um carinho especial. Ai, você, gente, eu não linda. esqueço a minha trajetória. Eu acho que isso faz com que eu esteja aqui também. Você me deu uma oportunidade na época. Você entrou com uma parceria comigo quando eu estava na Record. Então eu falei assim, não tem como. Se ela confiou em mim lá, quando a Vivi era pequenininha, eu falei assim, é para ela que eu vou dar atenção. Uma nova mulher aqui. Mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Quem é a Vivi? De onde que veio a Vivi? Você é do Rio Grande do Sul? Eu sou nascida no Rio Grande do Sul. Eu moro em São Paulo já há muitos anos, já vai fazer 16 anos. Eu me sinto muito mais paulista do que gaúcha já. Mas eu sou nascida bem no interior, numa cidadezinha de 20 mil habitantes, pequenininha, com muitos sonhos. Eu sempre tinha muita vontade eu conhecia São Paulo, eu vim para modelar, muito menina, com 12 anos, eu modelava na parte fotográfica. E aí eu sempre gostei de São Paulo. Eu conheci, eu falei, mãe, um dia eu vou voltar para São Paulo. Por isso que eu te falo, quando nós começamos aqui nos bastidores, eu já estava falando, quando a gente coloca água na cabeça, não tem como não dar certo. Se você mapear isso na tua cabeça e colocar assim, esse é o meu foco, não tem como você não chegar lá. Você coloca a sua energia nesse futuro. Você construiu já o que seria da vida. Eu tinha desenhado o que eu queria pra minha vida. Então eu sabia que em Veranópolis eu não queria ficar, que eu queria mudar de cidade, que eu queria vir pra São Paulo, porque eu já conhecia. Então eu tinha muito estruturado o que eu queria, eu só não sabia como que eu ia conseguir. Você acredita que quando a gente coloca esse plano do futuro em mente e a gente vive e sente, se torna mais fácil de se tornar real? Com certeza, em tudo. E eu digo assim, nós como mulheres empreendendo, até nós no sentido assim, estética mesmo, quando a gente projeta como a gente quer ser, como a gente quer ficar, e a gente coloca isso na nossa mente, a gente vai construindo e a gente vai indo atrás do que a gente quer para nossa vida. A mesma coisa também para você empreender, para você ter seus negócios, você tem que colocar, você tem que ter o objetivo muito claro, da onde você quer chegar. E aí você vai construindo aos poucos. Eu tenho muita fé, né? Eu falo assim, Deus acima de tudo, mas quando você coloca o nosso Deus acima de tudo e você coloca a força de vontade e você tem esse foco, impossível não dar certo. Impossível. Se eu pudesse falar um pouquinho mais da Vivi, eu falo que a Vivi, ela tem força, ela é positiva, ela tem garra. Eu te vejo nesse lugar de uma mulher com muita expansão, e você sempre está criando espaço para que todo mundo ao seu redor também se construa. Nosso contato foi pouco, mas eu nunca vi você passou pela minha vida construindo, mesmo sendo rápido. Então, e eu vejo você fazendo isso na vida de muitas pessoas. Faço. Além disso, quem é a Vivi? Me fala mais da Vivi agora como pessoa que eu não conheço. Vivi como pessoa, eu falo assim, eu sou mãe, a palavra mãe, né, me resume, porque realmente, assim, de todas as minhas qualidades, a que eu mais me encontro é como mãe. Eu falo assim, eu sou uma ótima mãe, viu? Modéstia à parte, eu sou uma boa mãe. E eu acho que, assim, a Vivi proativa, guerreira, que luta, que nunca desiste. Gente, eu já passei por tantos obstáculos, você sabe um pouquinho, eu te falei também. Mas, acima de tudo, é o ser mãe. E eu acho que quando eu tive a Yasmin pela primeira vez, ela foi o meu maior combustível para eu estar onde eu estou. Porque até lá, antes de ter ela, meus sonhos, eles também eram limitados, eles eram menores. Quando ela nasceu, eu falei, nossa, eu preciso dar um futuro diferente do que eu tive, eu preciso construir algo maior. Então, eu fui lutando muito mais, a minha garra foi muito maior. Então, quantas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, um filho vai me atrapalhar? Gente, não pense isso, porque gente, é justamente ao contrário. Isso. Eu vou ter filho, filho é um gancho, filho é um peso, filho segura. O que eu vou fazer com o filho se eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que progredir, tenho que crescer? Imagina. Como que ele é o maior combustível. Você acha que a Yasmin entrou e trouxe pra você? Eu tenho certeza. A Yasmin veio, acho que assim, e foi aquele choque, porque com 20 anos eu não queria ser mãe naquela época, eu tava com muitos sonhos, estudando, e muita coisa acontecendo na minha vida. E aí, grávida. E agora? Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, ao contrário. Eu falei, agora eu preciso me reformatar, eu não quero mais ser funcionário, eu preciso empreender. E aí eu já tinha muito isso na minha veia de ser empreendedora.
E eu queria desse futuro para ela. Então, eu fui realmente... A Yasmin foi meu combustível. Eu passei inúmeros desafios junto com ela. Eu até falo para ela hoje, ela com 17 anos, eu falo, olha, filha, quanta coisa linda que estamos colhendo juntas, amor. Porque ela... Hoje eu tenho 3 filhos, mas ela foi a criança que mais sofreu, né? Ela pegou o começo da minha construção. Os outros já vieram mais no conforto. Ela já veio na loucura. Você, mãe... e como esposa? Aí teria que ser meu marido pra falar, né? Eu acho que eu sou uma boa esposa, né? Eu te vejo muito parceira dele, eu te vejo muito nesse lugar de abraçá-lo, de trazer ele sempre muito presente. Você pra tem... tudo, pra que tudo, o casamento realmente... eu sigo muito o que Deus ensina, né? Então... o casamento, nós formamos uma aliança e é juntos para tudo, construindo os nossos patrimônios, construindo nossos filhos, nossa vida, tudo baseado muito na religião, na educação, né? E também com todas as regras que tem um casamento. Então, hoje em dia, até você, mulher, me chamar, hoje em dia a gente sabe que tem muitas mulheres que são aquelas empoderadas e que nós temos que ser, mas eu encaro o casamento de uma forma também mais bíblica também. Então, meu marido, ele é o superior lá em casa, então eu o atendo, entende? Perfeito. Então, assim, hoje em dia é difícil você encontrar uma mulher assim. Então, como nós somos muito, eu vejo por você também, nós somos mulheres empreendedoras. Se a mulher, ela não também se colocar num papel de mulher no casamento, e ela descer pelo menos só um degrauzinho e deixar realmente o marido se sobressair na relação... Sobressair, que eu quero dizer assim, às vezes não é nem a palavra, mas ele realmente exercer o papel de homem. O que está comandando o lar, do comando do lar. E muitas mulheres acreditam que esse lugar de empreendedorismo, de ser força, de ser combustível, coloca ela num lugar de energia masculina muito ativa. E entra em competição com o seu marido. E não é sobre esse lugar de competir. Não. Né? Esse lugar de você assumir o seu papel de esposa, de mulher, saber onde te cabe, não diminuir a força masculina. Esse homem, ele tem um papel na tua vida, esse homem, ele traz esse equilíbrio também, e isso é a construção da base familiar. Com certeza. E é isso que eu tô te falando, isso que eu falei lá no comecinho, de estar com a mente também planejado com o que a gente quer da nossa vida. Eu, desde menina, meus pais são separados, e eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu não quero ter um casamento falho. Eu não quero que os meus filhos... E isso que a Yasmin, ela é de outro relacionamento, né? Mais jovem. Mas eu tinha isso muito na minha cabeça. Que eu não queria ter filhos fora do casamento. Eu já sofri com a separação dela. Então, aquilo já me machucou muito. Mas eu tinha na minha cabeça que eu queria um marido, com uma casa, com filhos, com empresa. E ali, essa governância em parceria. Que os dois fossem um só. E eu encontrei isso no meu casamento, sabe? Amei essa frase. E a gente tem muito isso compactado, sabe? Tem muitas brigas, lógico, igual todo casamento, gente. Mas assim, eu acho que o principal que mantém o relacionamento é o que a gente vem construindo e fazendo. Entendi, muito bom. Me fala sobre a sua entrada na TV, como que foi? Nossa, foi uma loucura, gente. Porque várias pessoas me perguntam isso, e eu acho que eu nunca tive a oportunidade até de contar, porque eu não tenho não sou jornalista. Fala da sua formação. Eu sou formada em administração de empresas, e depois ainda fui me aventurar em nutrição, que faltam 3 anos para concluir, mas não concluí. Mas eu sou apaixonada, quem sabe um dia eu termine esse sonho também, de cursar. E a TV, ela veio de uma possibilidade que eu estava ali no momento. Sempre trabalhei, igual eu te falei, como modelo fotográfico. Eu já fui musa de alguns clubes de futebol. Então, assim, eu sempre tive isso muito forte. E eu, menina, qual era o esporte da Viviane? Eu jogava futebol. Eu sempre joguei muito bem futebol, por sinal. E aí, eu estava numa partida como musa de um clube de futebol. Jogaram a bola e eu fiz uma embaixadinha, peguei a bola, bati. O dono da emissora, na época da Esporte Interativo, estava lá, olhou, né, o seu Mário Teixeira, que é um dos maiores acionistas do Bradesco, ele estava montando a televisão, né, que era Osasquense, que ia cuidar dos clubes de futebol. Falou, como assim ela joga futebol? E aí ele foi entender que, além de jogar, eu entendi um pouco de futebol. E aí eu tive um programa, ele me deu uma oportunidade, ele disse assim, você vai ter um programa de TV. Eu falei, imagina, nunca apresentei. Que desafio. E era um programa ao vivo. Nossa. 1 hora de programa, então você já imagina que era uma loucura. E eu fui também, é um desafio. Eu falei, podemos tentar.
Se der certo, deu. Se não, ok. Como que é você lidando com desafios? E esse é um grande desafio. Eu gosto de desafios, Gosta né? Eu de acho ser que eu sou desafiada? aquecida Você por desafios. motivada por esse desafio. Quando tá tudo calmo, eu procuro alguma coisa pra eu achar problema. Essa TV, essa sua entrada na TV, ela foi uma ponte? Como que foi isso dentro do seu desenvolvimento profissional agora? Foi uma vitrine, vamos dizer vitrine, assim. Foi uma boa. vitrine. Então, eu entrei por conta dele. E aí, eu tava sendo muito vista, os programas estavam indo muito bem. E recebi o convite da Record News pra gente ter um programa lá, que não era nem de futebol. A gente falava sobre gastronomia, bem-estar, beleza, moda. Também era um programa... E aí, imagina, um programa uma vez por semana, 1 hora. Já era um desafio. Esse era todos os dias, 40 minutos. Minha nossa! Foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas também abracei essa oportunidade, foi muito bom. E ali que virou uma vitrine mesmo. E a Yasmin tava com quantos anos nessa época? A E como Yasmin que tava era? com 5, Com 5 6 anos. anos. É. Você acha que você... Uma loucura, Loucura. gente. Se eu paro pra pensar, eu falo, só eu paro pra fazer uma coisa dessa. Porque assim, sem dinheiro, não tinha onde deixar ela. Eu sempre levei a minha mãe junto. Minha mãe, quando ela veio de Veranópolis comigo, minha mãe com síndrome do pânico, não trabalhava. Então, eu tinha não só minha filha, eu tinha que cuidar da minha mãe e tinha que cuidar da minha filha também, né? Então, sua rede de apoio aqui já era bem limitada. Não, era só a minha mãe Só e ainda sua ela mãe. com essas limitações. Então, era eu pra absolutamente tudo. Então, eu também... E além disso, eu não trabalhava só na televisão. Porque quando você começa nesse ramo, às vezes você começa sem ganhar nada. Eles te dão uma oportunidade e falam assim, você busca patrocínio. Se o teu programa der certo, você ganha dinheiro. Se não... Eu falo assim, até meu primeiro emprego em São Paulo, eu fui trabalhar como corretora de imóveis. Eu não sabia nem o que o corretor de imóveis fazia. Demais você hoje. É. E aí tava assim, contrata-se corretor. Eu fui lá feliz da vida, passei no teste. Você conhece tal região? Conheço, não conhecia nada. Falava, depois eu busco saber como que faz. Sempre estudando. E eu fui falando que sim, que sim, que sim. E eu falei, quanto que é meu salário? Nada, você não ganha nada, é só comissão, né? Porque corretor não ganha. Então, desde esse meu primeiro emprego, muito desafio, viu? E 1 mês... Me lembro até hoje, eu trabalhei na Parabéns Imóveis, que fica em Osasco. Eu fui número 1 em vendas. Nossa, como você tem esse dom E eu dessa nem conhecia São Paulo, mas era isso, a comunicação. Sua empatia, E desde lá, a gente fala muito hoje em dia em parceria, né? Parceria, influenciador que faz parceria. Muitos influenciadores hoje em dia abraçaram aquela que não quer mais parceria. Mas olha como que uma parceria é importante. Eu, na época da corretagem, eu não tinha carro. Sim. E eu não conhecia a cidade. E lá se falava em parceria, eu cheguei pra pessoa e falei, você tem carro? Ela tem, vamos fazer uma parceria? Eu vendo, eu trabalho, você me empresta teu carro. E a gente faz 50, a gente divide a comissão. Ela ficava, praticamente ela nem trabalhava, quem trabalhava era eu, mas por ela ter o carro, ela ganhava, ela monetizava também. Então, a parceria, ela existe em várias situações. A gente fala até hoje em dia influenciadoras. Para elas... Hoje, já com a minha empresa, quando a gente vai buscar influenciadoras, a gente já tenta procurar até influenciadoras que aceitem parcerias. Porque isso também é uma vitrine minha. É um jeito de eu lapidar. Então, Se ela aceitou parceria, significa que ela é boa? Entendi. Ela acredita no potencial dela, ela acredita que ela pode ter vendas. Entendi. Então, até faz então, esse é um você acreditar. pré-requisito de entender quem é a pessoa. Não seria um pré, mas hoje em dia eu avalio bastante isso. Quando vem alguém e me pede uma parceria, eu avalio de uma forma diferente. Muitas vezes nem chega pra mim as meninas, mas quando vem, olha, essa menina ela quer trabalhar com parceria. Eu falo, pera que eu quero ver o perfil dela. Porque se ela chegou pedindo parceria... Ela tem noção do poder de entrega dela. Ela pode ter uma noção do poder de entrega dela. Porque eu sei, porque eu fiz isso a minha vida inteira também. Então, até eu que avalio. Não deixo ninguém. Eu mesma que olho o perfil pra ver se tem. E mesmo que ela não tenha capacidade o suficiente, eu ajudo daí. Você então, sempre ajudando esses influenciadores, né? A Vivi sempre veio para esse lugar de juntar muita gente. E uma vez você me contou uma história sobre esse mundo dos influenciadores. Você estava bem na época de contratar, né? Foi muito louco. Tudo mais. E você falou, assim, que muitas vezes a pessoa, ela tá lá ligada com essa entrega, elas entregam, mas assim, como que é essa parceria quando entra em desequilíbrio para as duas partes? Porque assim, uma vez você falou, Tati, essa pessoa, ela tem essa validação, ela é vista, mas ela não está recebendo. E você falou como foi difícil levar ela naquela festa. Era uma festa, foi mais ou menos essa história, eu lembro. Era uma festa eu tô aqui tentando lembrar. Tati, ela não tinha condução de chegar lá, então tive que pagar a condução. Ela chegou com fome, ela falou que na casa dela, e ela tinha uma baita visualização. E hoje a gente vê muitas pessoas... Não, mas é que mudou esse cenário completamente agora, né?
daquele meu tempo era realmente E essa você coisa sempre ajudando. difícil, que eu ajudei muito. E ajudei várias mesmo, Várias. meninas que precisavam de dinheiro mesmo para começar essa carreira. Então, Tem essa esse sim. Só que hoje em potencial. dia, agora até as pequenininhas já ganham. Já ganhei. Como que Já é mudou essa? esse Já cenário, mudou? mudou completamente. Hoje em dia, as meninas, elas começam. Hoje em dia tem muitas agências, né, que já fazem todo esse trabalho, né? Que antigamente não tinha esse trabalho. Não, as agências, elas pegavam meninas já com muitos seguidores, ou que tinham um perfil muito modelo. E as meninas que não tinham esses seguidores e que não era esse perfil modelo, elas ficavam sozinhas. Então, era onde a gente conseguia ajudar algumas Você acha meninas. que essa pessoa aí, ela tem uma conexão maior, que muitas vezes o público normal, ele entende que esse padrão de beleza ideal é ok, que a gente Imagina. almeja, mas muitas vezes ele se conecta com o normal, Não, né? hoje O em dia, e por isso que eu te natural. falo, hoje em dia mudou. Porque nós, quando a gente vai buscar influenciadores, eu quero a pessoa mais possível normal que fosse. Tipo assim, aquela pessoa que realmente passe mais credibilidade, que seja uma pessoa que não tenha tantos procedimentos. Hoje em dia eu pego aquelas menininhas que estão realmente começando, sabia? Aquelas que ainda não têm condições. E aí elas conseguem fazer essa entrega porque elas terminam se conectando mais com o Mas público com que o você quer público vai entregar. fazer uma entrega melhor e ela vai trazer hoje em dia. Assim, tudo isso muda conforme o tempo. Mas hoje a gente está até vendo que o cenário mudou para influenciadores. Hoje em dia, Olha, muito gente, mais os que donos. importante Isso é isso. muito importante. Hoje Olha essa os visão de donos futuro que a gente está tendo aqui. precisam vir à frente, tá? Precisa. Por mais que você tenha seus micro, macro influenciadores, se você é dono de uma marca, você precisa assumir a frente da tela. Ah, mas eu não Pequenos gosto. empreendedores que têm vergonha de aparecer, Não que pode têm mais. essa resistência, esses pequenos empresários que ficam ali se Não. escondendo atrás das câmeras. Não vai trazer sucesso na internet se não aparecer. Porque é real hoje a isso, venda tá? está muito É. ligada na internet. E como que Porque dica... a pessoa que tá comprando, ela quer ter a credibilidade. Quem que é o dono por trás? Será que se a pessoa tá se apresentando, significa que a marca dá para confiar? Você pode comprar uma roupa, você pode fazer um procedimento estético, porque a pessoa ela está se apresentando nessa vitrine. Ela está se mostrando. E isso, então, vamos supor, Você você traz compra mais hoje da credibilidade. pessoa também. Com certeza. Você vê que os grandes CEOs das maiores companhias, seja ela farmacêutica, a gente vê o Alexandre da Cacau Show, o Luciano da Van, eles estão à frente, eles que estão sendo os influenciadores. E estão queridos pelo público por causa disso. E hoje em dia eu também faço isso com a minha marca. Eu não gostava mais, tá? Mas eu não gostava. Eu tava querendo só ficar nos bastidores e vendo as meninas fazerem, né, tudo. E hoje em dia, não, eu já vi que como esse cenário mudou, eu já tô me colocando um pouco à frente da minha marca e trouxe a minha filha de 17, poxa, gente, 17 eu fiquei anos. impactada Vamos com usar, a filha. Com o desenvolvimento dela, a É. fala, o jeito, como que ela entrega. Porque ela gosta, né? Então, primeira É pergunta eu leve, fiz, né? filha, você gosta? Se você gostar, eu te ajudo. E aí você fica como cara da marca, porque a Yasmin, depois a gente vai contar um pouquinho sobre as empresas, mas a Yasmin, ela colocou os desenhos dos nossos mascotes foram criados pela Yasmin, que ela desenha. Olha, amiga, Então eu isso quis tá no colocar sangue. todas as essências assim mais doces, o nosso coração, a nossa alma na nossa empresa. E a gente trouxe os desenhos delas para trazer uma originalidade, não ser um desenho da internet. Então ela que desenhou tudo. Então ela tá desde o comecinho. Falei, amor, você que fez tudo, você tá ali nos desenhos, nos bastidores. Agora eu queria que você ficasse à frente. Ela ama os produtos, ela opina E sobre os como é produtos. você dentro dessa relação maternidade e orientação profissional para os seus filhos? E por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque hoje, dentro da internet, a gente tem muitas pessoas que elas estão ali buscando muito essa validação do outro, esse like, essa curtida. E muitas vezes hoje a gente vê pessoas que estão ali naquele espaço que às vezes cai um pouquinho o like, elas ficam mais tristes. Sabe aquela pessoa que tá lá da dancinha? O que vai ser desse futuro desse jovem a médio e longo prazo? Vamos pensar assim, eu construí... Aí eu fico preocupada. Eu construí, mas assim, o valor profissional, os valores pessoais, esse valor religioso que você traz na sua fala, que é importante. Quando a gente olha para o Whindersson Nunes, quando ele vai para aquele lugar de expansão, de boom, e depois ele vem para esse lugar desse vazio, onde ele vem para esse lugar mais deprê. Você vê que não é só ele, são vários, São né? vários, A gente falando dele, já vem a Luísa Sonza também, e a gente vai vindo ali, e vários. Vários. Que tem isso, você vê lá na tela tão felizes, mas na hora que desligou a tela é um sofrimento, é uma depressão profunda. Você acha que pode ter correlação com esse lugar dessa validação excessiva? E aí, às vezes, a pessoa ela Não, foge com do valor? certeza, com certeza, com certeza. Mas
Eu acho que a família, né? Boa. Eu não posso julgar, gente, porque eu não tô lá, eu não sei como que Sim, funciona, mas eu claro. acho que a família, ela é uma base. E aí eu fico perguntando, onde tá a mãe dele, o pai, quem que tá dando tá amor, abraçando? segurando, dando apoio. E até mesmo eu falo, a própria Yasmin, que ela vai fazer daqui a pouco 18 anos, eu falo, não pense que você vai fazer 18 anos, você vai criar as asinhas aqui dentro de casa. Como que é essa? Porque assim, eu já Fala tenho sobre mais uma... essa presença eu sua tenho como uma mãe. questão de educação mais das antigas, né? Boa. E não sei se isso é bom, mas a gente traz isso pra dentro hoje da nossa Mas casa. eu acho que você ter uma orientação, seja numa versão mais moderna. Eu não acho que e uma ser pessoa com firme 18 aquilo. anos tem idade o suficiente. Hoje em dia, tá? Porque eu lembro que eu com 18 anos, não sei você, mas eu já era um tava furacão. trabalhando. Eu já tava trabalhando. Só que hoje em dia eu vejo a Yasmin, que vai para os 18, eu não vejo esse movimento porque é outro momento. Ela teve condições de não precisar fazer o que eu fiz. E essas condições, às vezes elas são positivas, mas às vezes elas são negativas. Porque elas te trazem um atraso até de independência. Então eu falo, ela vai ter 18 anos, mas ela não consegue sair de casa. Ela não vai conseguir se virar sozinha, se sustentar sozinha ainda. Então ela depende dessa base. E mesmo que conseguisse, para essa geração que já tem... Agora a Yasmin conseguiu. Ela explodiu. Não, ela vai continuar aqui. E aí é a família que tem que puxar, um apoio materno, a conversa, Você vê o ser amiga. Anitta? A Anitta, ela tem muito, eu não sei como que é, mas assim, eu vejo que ela tem essa base familiar muito forte. Ela tem a base familiar e ela tem muita espiritualidade, a religião seja qual for, mas ela é muito apegada nisso. Ela trata, você vê que ela fala muito nessa questão, ela trata-se com psicólogos há anos. E aí, hoje em dia você fala, vai fazer uma terapia no psicólogo, você tem problema. Não. Não é. Às vezes, lugar do emocional ela em equilíbrio. do emocional dela. A Anitta é maravilhosa, um fenômeno, inteligentíssima. Eu já assisti a série dela na Netflix, eu fiquei surpresa como ela coordena, como ela cuida de tudo. Realmente ela que coloca o dedo em tudo. Ela é uma empreendedora nata, não é só uma artista, ela empreende, né, o negócio dela. Então, eu acho que ela construiu essa base mesmo. Tem família, aí trabalhou a espiritualidade, também trabalhou toda essa questão de se cuidar da mente, que é o que os jovens não fazem. Muitas vezes, muitos deles não cuidam da mente, dessa saúde. Então, assim, para esses jovens que estão aí no início dessa exposição excessiva, família, religião, uma base emocional forte. Família é tudo, né? Trabalhar com essa questão da mente, do psicológico. E eu acho que se você não colocar Deus, você não ter um tempo para orar, saber quem Ele é, saber o que Ele quer de você, entender as regras básicas, né? Porque hoje em dia o mundo tá tão perdido também, né? Que às vezes a gente tem até se esvazia da gente. Mas exatamente. Termina que a gente se esvazia do que sou eu. Tá? Aí eu danço, tô lá, tô viralizada, tô com a divulgação alta. Mas quem sou eu na minha essência? E eu acho que eles também não podem esquecer que não é só isso, né? Hoje esse é um momento, é uma onda. Nossa, a Vivi passa por muitas ondas e ela é que vai ser amanhã, não é? Ela é muito visionária. E aí eu tenho medo disso, né? Igual eu também incentivo a Yasmin. Poxa, a gente já viu que a internet traz um resultado financeiro muito expressivo. Você quer? Vai, pode fazer. Você não pode esquecer dos seus estudos, você não pode esquecer da sua prioridade, da sua formação. O que você quer para sua vida? O que você quer empreender? O que você quer fazer? Então, tipo, tentar colocar as metas, porque hoje em dia eu vejo também que eles não têm... o sonho deles é ser famoso e ter dinheiro, mas assim, ele se limita assim, ele é bem curto. Então, acho que trazer a pessoa saber, que é o que você falou, saber quem ela é, se esvaziar e se preencher mais de coisas, né, não tão materiais, mais humanas, né, família, e tentar construir uma história baseada no que era antigo, que a gente diz. Estudar, o que os pais falavam, estudar, se formar, de novo? em que emprego você vai ter. E eu falo assim, não precisa nem ser uma faculdade. Tem pessoas que falam, eu não gosto de faculdade, faz um curso. Que área que você quer? Qual profissão? Se a internet não existir, o que você vai fazer? Isso, boa, essa é uma Você quer ser uma esteticista? Você quer ser uma cabeleireira? Você quer ter um salão de beleza? Você quer ter um pet shop? Você quer administrar alguma coisa? Você quer ter... eu amo bolo. Então tá bom, vai lá. Monta uma confeiteria. Você acha que as pessoas elas estão esquecendo dos seus sonhos, não estão visualizando seus sonhos mas, e vivendo mas por culpa da internet, né? A gente fala, olha quantos influenciadores mostrando riqueza, uma bolsa de R$500 mil comprada baseada na internet. Então, essa competição da internet, de que todo mundo ganha dinheiro de forma fácil, o que os jovens vão aprender? Qual é o seu Ninguém vai sonho querer ir real? lá trabalhar 8, 12 horas. Qual é o seu sonho real?
Né? Qual a sua meta pessoal de desenvolvimento, você com você mesmo? A minha? Não, a gente Assim, pergunta para o adolescente, sim, né? Claro, com certeza. Para eles trazerem esse momento de reflexão para eles e eles não esquecerem disso também. Dentro desse papel da internet, o quanto que é importante, o quanto que ela acrescenta, mas fora disso existe o ser humano. Depois, como você falou, quando desliga ali a tela. E os pais, né? Quem estiver assistindo, os pais mesmo que tiverem com filhos, que estão nessa fase que eu também tô, tá bom, deixa, seja amigo, seja parceiro, deixa, olha, opina sobre os vídeos, seja muito mais amigo. Ajude, mesmo que você não queira que ele faça isso, mas é preferível você ser amigo. E você mostrar para ele de outra forma do que você só dizer não, negar, e a pessoa querer fazer aquilo de um modo mais vingativo, ou eu vou mostrar, eu vou fazer. Negociar, você acha que... negociar. Você faz esse um pouco, isso, mas você me entrega isso. Vamos pensar aqui em Deus, vamos fazer nossa oração, não vamos esquecer disso, esse momento família. Vamos estudar, o que você quer para sua vida, vamos pensar... Qual o sonho que mora aí dentro, além do ser famoso e ter esse lugar de essa prosperidade. E não desviar valores, né, gente? Nossa, desviar valores, porque a gente fala assim... Quantos influenciadores que não deveriam nem ser chamados de influenciadores o tempo inteiro divulgando casa de apostas, coisas erradas, promíscuas. A gente vê meninas hoje em dia com páginas da OnlyFans. Gente, esse é um mundo. Eu vejo, tipo, a minha filha tem 17 anos, ela me traz umas coisas, às vezes, que eu fico chocada. Ai, conta tudo. A menina da escola montou um OnlyFans, tá ganhando 17 mil por mês. Eu falei, o quê? Não, imagina, Sério? Yasmin. Então, assim, olha o que uma mãe... tem que enfrentar com um filho de 17 anos. Porque como que você explica pra ela... E que conselho você dá pra essa mãe que tá tomando esse susto, assim, esse choque de realidade? Ai, olha... Ser amiga, escutar, eu acho que o ser amiga... Porque, assim, abraçar. É uma coisa que a gente tem que pensar... Cada um tem uma situação dentro da sua casa, né? Quem sou eu pra te dar um conselho? Mas eu acho que você se tornar mais amiga... Tentar entrar na intimidade dela de uma maneira ali, aos pouquinhos... Você vai conseguindo descobrir e vai conseguir ajudar a pessoa a sair desse abismo, né? Porque pra mim isso aí é sem volta, né? Tipo, é uma coisa absurda, porque é um dinheiro fácil. O que é dinheiro fácil tem uma certa dificuldade da pessoa parar de fazer, né? E saber lidar com isso depois, né? Médio e longo saber prazo. lidar. Então, imagina, você tá ganhando muito dinheiro, e aí você começa a comprar celular, bolsa, isso, carro, não sei o quê. Aí alguém te corta. Você não tem mais. Aí você tem que ir lá ser assalariado, ganhar R$2.000 por mês. Como que fica a cabeça dessa pessoa, Como que fica a cabeça desse jovem? É complicado. A internet hoje em dia tá extremamente complicada. Porque você entende que é difícil até pra mim dar um conselho, porque hoje em dia eu tenho uma estrutura financeira diferente. Vamos dizer assim, eu posso falar pra minha filha, você não precisa disso, né? A gente tem mais do que isso, né? Sim, você não precisa. Mas e quem não precisa? tem? E quem não tem? Como que eu vou dar um conselho pra quem não tem? É complicado isso. Assim, é difícil, é tentar evitar ao máximo... Ó, mães que têm filhos que vocês ainda não deram celular. Não tem. A única coisa que eu posso dizer, não tem ainda. Deixa pra dar o celular quando tiver ali uma idade com uma consciência, enquanto isso vai criando a sua base, e nesse a sua lugar estrutura. De esvaziamento do si, como é que você vê esses adolescentes lidando com os haters? Com aquele julgamento excessivo, porque eu vejo que tem muitos adolescentes que eles vão para esse lugar de se sentir apontado, diminuído, esse bullying, esse lugar de competição. Como é que você lida com isso? Você também já deve ter sofrido com isso, né? Já sofri, mas igual eu falo, não sei se pelo tempo, pela época que eu estava, minha mente era muito diferente, era muito mais evoluída, né? Não sei se é a palavra evoluída, mas eu tinha uma maturidade muito maior sobre as coisas. E diferente de 17 anos atrás, que não tinha essa loucura de internet, nem todas essas facilidades que tem hoje. Então, também não tinha isso. Hoje em dia, é até difícil. Por isso que eu te falo, o conselho que eu posso dar é para mães que puderem evitar o celular, tirar. E as que tiverem controle sobre coordenar o tempo que você vai ficar na rede, o que você vai assistir, fazer esse trabalho. E as que já tiverem, já aconteceu, meu filho tá aqui, não tem mais o que fazer... O que eu posso fazer? É você trazer base familiar. Hoje em dia tem inúmeras, e eu não falo só, eu sou católica, mas existe várias religiões. Eu tô até aqui, ó, com a minha secretária. Ela que estava na igreja católica, ela trouxe um evento que acontece todo ano, que é um retiro espiritual, onde os jovens vão ser amigos, saem para ficar 2, 3 dias orando, se conectando com Deus, conversando, vendo quais os problemas. E a gente vê, a Yasmin foi fazer isso. E foi uma virada de chave para ela, tá? Dela. Foi. Porque ela tava por mais
Ela é maravilhosa que vê. Mas ela já respondia, às vezes ela não me contava as coisas. Eu via que era um abraço que não era um abraço quente. Sabe aquele abraço, tipo, abraçou porque sai mãe? Frio. Tipo, sai. E ela foi, ela fez isso, e eu vi que eu era que tava errando. Não era ela, tá? Aí ela foi pra esse retiro, aí ela fez uma carta pra mim, eu li desabando em choro. E eu vi que eu estava errada. Porque eu não tinha tempo pra ela, porque daí eu já tinha outros filhos, e ela também queria tempo. Tempo pra conversar, tempo pra falar de um namorado, tempo pra falar bobeira que fosse, tipo um tempo com a mãe. Ela via eu muito tempo no celular. Então ela via que meu celular era muito mais importante do que ela. Tipo, foi um texto difícil para todo pai ler. Só que aquilo me deu graças a Deus eu acordei, porque eu falei, pera, então eu vou mudar. Então eu criei vários hábitos que eu não tinha com ela. Hoje em dia, toda semana a gente se reúne no quarto dela, sentada na cama, pra gente dar risada dos meninos, olhar quem é bonito, quem é feio, olhar o que tá acontecendo, dar risada, se conectar. Por isso que eu falo, se conectar é muito além do que você só, tipo, dar um abraço, falar e ir pra igreja. É se conectar realmente. Tentar entrar no mundo dela. Muitas coisas que ela me fala, até hoje é difícil. Tomara que ela não veja esse podcast. Yasmin, meu amor, vamos estar desligando agora. Não, mas o que acontece? Às vezes ela me fala coisas de relacionamento, do que ela quer, do que ela gosta, que é difícil pra qualquer mãe ouvir isso. Só que se eu mostrar que é difícil, ou que eu não tô no momento dela, que eu não sou... Porque ser amiga... Amiga, o que uma amiga escuta? Você tem que me preparar pra minha realidade, que eu tô com uma de 10 anos. O que uma amiga escuta? Coisas que a mãe não escuta. Exatamente. Então, se você quiser ser amiga da sua filha, você tem que realmente escutar coisas e você dá risada, brinca mesmo que você não concorde. E aí, depois você tem que fazer um caminho pra tentar consertar se tiver algo errado ali. Emocional aí. A palavra é a inteligência emocional. Você acha que nós, como mães, muitas vezes lidando com essas situações adversas o tempo todo, esse peso que a gente carrega de administrar um lar, de administrar o nosso lado profissional, pessoal, a gente às vezes sempre não tá nesse lugar de culpa, porque eu sempre falo, a culpa é sempre da mãe. Mas a gente vai se culpar por tudo, né? A gente já vai se culpar por tudo. Vem com essa carga de a culpa é da mãe. Parece que a pessoa vai crescer todos os problemas dela. Eu falo pra minha psicóloga, eu falo, mas tudo bem, a culpa vai ser minha mesmo, já bota aqui no peito. Não tem o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer. A carta vai vir, que vai eu sei. Vai vir. O julgamento. Então a culpa vai ser minha mesmo. Mas o que eu faço depois disso? Então essa tentar sua fala foi muito coerente. Essa inteligência realmente. Você tá sempre repensando no que pode fazer de diferente, de como você pode ser melhor na sua entrega, nessa conexão com os seus filhos, e isso é constante, porque muitas vezes a gente olha, ixi, errei, aí vai lá, faz 1 horinha, 2, aí depois faz na outra semana, depois não faz mais. Não, você ter um tempo, principalmente para os filhos adolescentes, e hoje eu crio esse tempo com ela. O que você quer fazer, filha? Você quer ir em alguma coisa diferente? Quer ir jantar com a mãe? Vamos conversar, vamos assistir. O que você gosta de assistir? Eu tô assistindo Rebelde. Você não vai gostar, mas você vai sentar lá junto, vamos fazer pipoca, vamos dar risada. Você vai assistir. Gente, a minha filha tá na fase do dorama, que eu falo, ai, meu Deus. Você vai se conectar, porque às vezes você não pode estar de corpo lá e tá olhando, e tá no celular. Porque eu fazia isso. Ai, olha aí, e isso veio na minha carta. Mãe, não adianta você estar comigo, mas não estar de verdade. Gente, isso foi tocante, hein? Isso foi fundo pra muitas mães que eu conheço. E eu, tipo assim, eu falei, e é verdade, muito ela tem razão. Ela tem razão. Qual o tempo que eu tô dando saudável pra ela? Ela disse, mãe, quando foi que você me deu um abraço? Desde que meus irmãos nasceram. Quando que você me deu um beijo? Ai, muito quando importante. Quando você convidou pra mim sair? Quando entra Nossa, e pra ela, quando entrou 2 pequenininhos, imagina os pequenininhos, toma atenção do mundo, né? Toma, né, gente? Não tem como. E ainda eu coloco ela pra trabalhar, você entende? Tadinha. Porque assim, filha, cuida dele, traga uma abraço. Você acha que quando a gente traz esse peso, desse mais... Um peso que ela não quer, né? E é um peso que não é dela, né? E eu falo pra ela, você não precisa fazer. Porque não é dela. Ela quis ter filho? Não. E ela também já me deixou isso claro. Eu não quero ter filho, mãe. Eu não quero cuidar de criança, eu não gosto. Então eu falo, eu só quero que você faça o que você gosta. Quando você quiser estar com ele, você fica. Quando eu precisar de você, nós vamos fazer um acordo. Eu vou te pagar. Nossa, quanto vale? Sério, amiga? Eu vou te dar que em coisas. Incrível. Porque hoje eu posso. É uma negociação e você alinha essa comunicação. Eu alinhei, eu falei assim, já que você não tá trabalhando, você pode ficar? Você quer ficar? Você fica, mas é pra você ficar bem. Não é pra você ficar mal. E aí tento conciliar essas outras coisas que eu te falei. Sentar, assistir um filme. A gente assiste mais série. Assiste uma série.
e conversar mesmo sobre tudo, ser mais parceira, querer entender mais sobre a vida Vamos dela, falar um pouco querer dessa ajudar. marca que a Yasmin está trazendo aqui, tão forte, de falar dos detalhes. Cadê a marca, gente? A Tic Balmer, coisa linda. A Tic Balm foi, Como que nossa, foi um esse presente. projeto? Como começou? E se eu contar isso vai dar polêmica, melhor a gente pular como começou. Gente, assuntos polêmicos, assuntos polêmicos. Polêmicos. Mas o que temos aqui? Esses são de presentes lindos? depois, Ai, pra você usar. Esse aqui é uma máscara de cílio, por sinal que eu estou. Então, o que tem máscara de cílio, manteiga. Hoje a gente lançou no mercado com a Tic Balm. A gente vai estar até a Beauty Fair desse ano com 66 SKUs, que é 66 gente, já produtos. tá na drogaria. Já tá na drogaria, Tá em gente. todos, gente. Tá na Raia, tá na Drogazil, na Tá em São tudo. Paulo, na São João, no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores redes, nas maiores perfumarias do Brasil. E isso é muito orgulhoso. Tenho muito orgulho de falar isso. Me conta como que foi Porque construída essa marca. Eu A amei. identidade visual, ela é minha, mas todos os personagens foi a minha Yasmin que desenhou. Porque ela já desenha, ela faz vestidos, ela ama, ela desenha super bem, ela tem um dom disso. E eu falei, eu quero, pode passar, sem medo, você vai ver o que vai hidratar teu lábio. Esse é de cereja, vai ficar lindo com a cor que você tá. Os nossos produtos, a gente queria trazer tecnologia, que é o que eu te falo, que já vem um DNA da VS. A VS é a minha primeira empresa, né? No ramo de desenvolvimento de cosméticos tecnológicos. Então, hoje a gente tem uma equipe de P&D dentro do laboratório. E a gente desenvolve produto, seja ele produto grau 1 ou grau 2. Grau 2 é quando tem um produto mais eficaz, que vai trazer uma solução e que tem um teste de eficácia, que são produtos altamente eficazes no mercado. Gente, a Vivi, ela é muito visionária. Amiga, aquele batom que você fez, que O trazia lip, os ativos, que é a base da absorção da mucosa. Você vê, agora hoje em dia as farmacêuticas lançando coisas parecidas, vocês vão escutar para os próximos dias. Mas quando eu lancei, ganhei milhões, graças a Deus. Mas eu fiquei extremamente depressiva. Amiga, porque eu fui vamos falar muito sobre isso. atacada. Muito Eu fui atacada. muito atacada. E esse é um produto extremamente disruptivo. E eu já sabia que ia causar um burburinho. Eu Mas tava não sabia muito que ia ser preparada essa pra loucura, isso. tá? E aí eu desisti desse produto. Ele tá guardadinho. Porque eu falei assim, Mas ele, é uma ideia ele é muito patente, incrível. ele tem patente mundial, então ninguém pode fazer nenhum produto parecido, Aham. porque ele é protegido pela patente de inteligência ali do produto, de tecnologia. E quando sair essa questão que todo mundo, que agora eu tô vendo que algumas farmacêuticas já começaram a falar muito sobre essa questão sublingual, sobre essa questão de absorção de mucosas, quando começar a ter produtos assim, eu vou relançar ele no mercado, porque eu lancei e teve muitos nutricionistas que não entendiam, faziam piada, faziam chacota. E é um produto altamente tecnológico, porque a gente tem Muito 3 mucosas no tecnológico. corpo. Muito Bucal, anal e tecnológico. vaginal. Quando a gente usa, quando tá com um problema, uma infecção na vagina, o que você vai usar? É um creme ali, é lá embaixo. Você pode tomar algum antibiótico se você tiver com alguma coisa mais grave. Mas se for local, é um creme local, porque a mucosa ali faz um tratamento Ela rápido. é uma via de absorção. É uma Deixem de via loucura, de gente. absorção. E a mesma coisa que a gente tem nos lábios. Então, a gente criou isso tudo com cientistas por trás, farmacêuticos, químicos. A gente teve um respaldo até da USP de São Carlos. O professor Vanderlei super tinha abraçado o projeto. Falou, Vivi, vamos fazer, porque é extremamente revolucionário. Muito revolucionário. Só que eu desisti dele. Faz 2 Vamos anos que eu falar- falei, não quero mais falar desse produto. Vamos falar sobre esse lugar de identificar uma coisa que agora não está funcionando para mim neste momento. Você como empresária agora, porque é uma inteligência emocional É muito grande. Muito grande. Quer dizer, ó, eu reconheço que agora isso não está sendo Não é o funcional momento, para mim. volta depois. Volta depois e vamos E aqui. começa outro. Quando que você faz essa mudança? Você veio aqui e falou assim, Tati, o ataque, né? O ataque me levou para esse lugar. Me levou. Eu Né? tive até, porque você sabe, eu contei que o João Pedro ele veio por FIV. Quando aconteceu isso do Lip for Slim, eu tava grávida de gêmeos e eu perdi. De tão emocional abalado, de tantos ataques que eu recebi, eu fiquei extremamente mal e eu tive uma perda gestacional de 2 bebezinhos, que eu tava grávida de gêmeos na época. Minha nossa. Então que foi história. muito grave, foi muito grave. Assim, eu tava muito atacada. Aí vamos supor assim, o A internet é impiedosa. o Ministério Público, eu movi um documento para o Ministério Público pesquisar quem estava falsificando o meu produto. E aí o Léo Dias, querido Léo Dias, né?
Não gosto dele. Mas o Léo Dias foi lá e postou uma nota que eu estava sendo investigada pelo Ministério Público. Mas era ao contrário, eu que estava movendo, né? Eu que estava pedindo para o Ministério Público investigar. Porque o que acontece? Quando você tem um produto disruptivo, e ele tinha grau 2, teste de eficácia, tudo bonitinho. E alguém vende o teu produto, você vende o teu produto, alguém compra teu produto e fala que ela teve um efeito colateral, você pede os dados daquele produto. Me manda foto da caixinha, me manda foto disso. Quando a gente teve uma queixa, quando chegou para mim não era meu produto. E aí a gente conseguiu identificar e a gente abriu um boletim de ocorrência e a gente precisava de uma investigação. Era um produto isso é o falsificado. certo de se fazer. Gente, no mas mercado. isso acontece com muitos produtos mas... que tá ali entrando no mercado. E aí, constante. O empresário, o empreendedor, é ele que tem que tomar a ação disso. Se eu tivesse, tem muitos produtos que fazem isso, deixa passar. Eu não consigo me respaldar. Sim. O meu respaldo é abrir um boletim de ocorrência, Sim. é pedir uma investigação no Ministério Público. Você fez o que tinha que ser feito. Fiz o que tinha que fazer. E foi distorcido Só que isso. foi distorcido, a gente acha que até foi uma matéria paga na época, porque realmente ele foi assim, a gente fez um estardalhaço de vendas no mercado. Lembro. Foi uma... Ai, gente, eu usei, foi tão bom. Foi muito maravilhoso. E aí, eu acho que teve alguma coisa ali que a gente ainda não sabe o que é. E aí, não parei por causa disso, tá? Eu continuei mais 1, 2 anos. E quando eu comecei a trabalhar com a VS Live, que depois eu vendi, foi a minha última tratativa. Isso vai fazer uns 2 anos e meio atrás. Aí eu falei, vou parar com esse produto agora no mercado e vou relançar ele lá na frente. Mas é um produto maravilhoso. Tudo que eu faço é muito maravilhoso. Muito incrível. Eu faço produto pra mim. Tudo que eu for fazer, eu falei, eu quero produto bom, eu quero que tenha isso. Vai ter um ativo que eu sei que não faz bem. Eu falo, não quero. Não faz sentido. Eu só quero coisas boas nos nossos produtos. E você entrega isso é um grande muito, diferencial. Você entrega muito e você faz essa venda não só associada com o marketing, mas também com a qualidade do material que está sendo investido. Não é um material aleatório, é a base de muitos estudos. Eu vejo muito isso em você o tempo todo. E até as próprias empresas que eu tive, elas sempre se divulgaram sozinhas. Eu nunca fiz tanto tráfego pago e nem tanta mídia. Trabalho com mídia, mas pequena. Perto do retorno que a gente teve. Porque ela é aquela mídia de indicação, vai indicando, vai conhecendo, vai viralizando, que é a melhor que tem. Mas por quê? Eu tento investir tudo no desenvolvimento, no produto, na embalagem, na qualidade do produto. E o que você diria para empresários que estão ali naquele lugar de, meu Deus do céu, não sei se eu continuo. Quais são os pontos relevantes que faz a pessoa entender que está funcionando ou não para ela? Qualquer coisa, assim, dentro desse lugar. Porque eu vejo muita gente se frustrando com pouco e eu vejo muita gente dando a vida naquilo que está claro que não vai funcionar. Isso tem que... Mas esse muito mais da pessoa. Esse equilíbrio, essa inteligência que a gente falou emocional, de você enxergar. Você tem que saber se o teu produto, ele está rentabilizando, se você está ganhando dinheiro com o teu produto. Se você não está... Gente, no primeiro e segundo ano do produto, 90% é investimento seu mesmo. Olha aí, presta atenção. Então você nem começa um negócio. Quero começar um negócio, não quero investir nada. Não Tem começa. gente que já quer começar ganhando. Não começa. Tem umas coisas que me falam também, olha, eu trouxe um produto, tem que investir isso, mas no mês que vem a gente já vai começar a ganhar. Mentira, não existe. A gente doa-se muito, investe-se muito e depois, todo plantio é assim. Primeiro você planta, você rega, depois você colhe. Não existe atalho para resultado, não existe. Muita gente quer esse atalho, o único atalho que tem é isso que a gente fala na internet dos influenciadores que não deveriam fazer e que hoje em dia a gente está vendo que resulta em cadeia, em processo, em tudo isso aí. Não existe atalho para o correto para você ganhar dinheiro. Então você planta e colhe. Se você passou 2 anos, você não está rentabilizando, não está ganhando, não fecha o teu fluxo financeiro, você não vende, o teu produto não consegue escalonar, seja produto... Eu digo assim, desde uma pessoa que tem um produto... quanto um curso digital, quanto a pessoa mexe com roupas, quanto a pessoa tem uma clínica de estética, quanto é uma confeiteira que vende doce. Não interessa o universo. Ele tem que se pagar e você tem que ter uma margem de lucro. Você tem que conhecer isso. Se você não conhece, hoje em dia no mercado tem inúmeras empresas que você vai investir pouco e ela vai te trazer qual que é o teu número. Porque muita gente que está no negócio, você sabe, Tati, não tem o conhecimento de saber qual é o meu markup, quanto que eu ganho daquele produto. Então ela nem sabe quanto que é a margem dela para ela poder saber se está sendo bom ou ruim ou o que ela precisa fazer. E hoje tem empresas que cobram 3 mil, 4 mil reais. É muito? Não é. Você parcela em 12 vezes, você tenta uma negociação, sempre tem uma solução. Para você primeiro saber se o teu negócio é um negócio sólido, se você está passando por uma dificuldade. Sendo um negócio sólido, você vai se reorganizar, você vai
continuar trabalhando esse teu produto. Se não for, se reinventa. Se eu não reinventa. quero. Essa mulher se Não reinventa quero. muitas vezes. Quantas vezes eu já me reinventei? Eu já nasci das cinzas milhares de vezes. Várias vezes. A gente começa uma coisa, vê que não tá indo bem, a gente para, começa outra e assim vai. E é sempre... O importante é você não cair em endividamento, né? Porque tem pessoas que amam tanto o seu produto, e eu acho lindo amar o seu produto, mas que começam a cair num endividamento gigantesco por causa de um produto, né? Começa a fazer empréstimo, não tem condições financeiras de bancar esse sonho, esse desafio. Então, você precisa primeiro estar estruturado. Não tá, é fazer uma reorganização disso, sabe? Muito bom esse papo, hein, gente? Incrível, amiga. Quanto que a gente aprendeu com você. Agora me fala de você como mulher, linda que você é. Você acredita na palavra inveja? Como que você lida com isso? Como que é eu acho que tem, mas a gente tem que fazer uma blindagem. Me conta, ensina pra gente como que você blinda, você sendo essa mulher tão poderosa. E você vê, eu já nem acho tudo isso, você né? Não acha? Não, eu acho que a gente tem a nossa beleza, É que você é um ser humano tão de luz que... A gente tem que se blindar. É não sentir, como é que eu falo assim? Meu marido fala muito disso, né? Ai, não posta tal coisa, porque tem inveja. Fala assim, é uma blindagem mais espiritual, como a gente explica. É a sua conexão com Deus. Com o seu Deus. Não, com Deus, não tem outra explicação. É você pedir para ele te proteger, para ele te guiar, para ele tirar toda a inveja, que toda a inveja caia-se por terra, para que... Não existe uma regra, não existe uma poção mágica, não existe... E aí a gente vai falar, não vamos aparecer na internet. Ai, então, gente, quem tem produto para vender, não vai vender. Tem muita gente que limita o seu potencial de entrega com medo desse ataque da inveja. E aí a gente sabe fala disso. Assim, não vou postar agora, vou postar minha viagem depois. Só que as pessoas sabem assim, até pra gente mostrar que a gente tem... Porque como que você vai mostrar que você é uma mulher de poder... Se você não mostra o poder que você tem. Por exemplo, assim, o que eu tenho? Olha, eu consegui construir isso. Eu sou inspirada por mulheres que mostram o que elas têm. Eu não trago inveja, mas é uma coisa muito pessoal, é de cada pessoa. Eu gosto de ver o quanto as pessoas se destacam no mercado por algo que é verdade e sério, né? Por um trabalho digno. Só que tem pessoas de todos os tipos do outro lado da tela e você não sabe o que tem lá. Então, essa blindagem não vai ter uma poção mágica. Você não vai deixar de fazer, porque senão é realmente aquela pessoa que está se inspirando em você e está comprando o teu trabalho, ela está comprando porque você está passando a credibilidade que você é uma pessoa empoderada, que você tem, ou que você vende um curso. Como você vai vender um curso se você não tem nada? Nossa, será que ela está prosperando? Será que estão comprando o curso dela? Não faz nada, não mostra nada. Como você vai vender? E hoje em dia a gente sabe que a ferramenta da venda essa mulher é uma máquina de vender, ela faz toda a conexão da sua entrega. Mas é a internet. Então a gente, infelizmente, tem que se aparecer, tem que se doar um pouquinho. E a única blindagem que vai ter é você com Deus, com a sua energia. E acabou, não vai ter, não vai ter poção mulher, mágica. Não se diminua você nesse lugar de se esconder para não vai para esse lugar. E saber ter esse lugar de equilíbrio que pode acontecer, mas não é sobre você, é sobre o outro, né? É sobre aquilo que ele está ali disposto a dar, mas não é a sua entrega. Exatamente. Muito bom, Vivi. E me fala mais sobre você nesse lugar de influenciar a vida de outras pessoas. Agora você é uma responsabilidade muito grande. Eu já falo que eu nem influencio, né? Eu falo assim... Eu sou eu. Porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala, estou influenciando alguém. Eu espero influenciar vocês da melhor forma possível. Você mulher, principalmente, tanto que eu falo as poses assim... da Vivi, filha. Eu vou lá, não falo assim. Lógico que eu faço. Deixa eu me inspirar aqui, ó. Copio sim, você é minha inspiração. Então a gente fala assim, é uma responsabilidade muito grande inspirar outras mulheres, mas tomara que as pessoas, quando elas entrem lá no meu perfil, que elas enxerguem exatamente o que a gente falou no comecinho. Nossa, Vivi mãe, com 3 filhos, consegue empreender, consegue achar um tempinho para se cuidar, porque se a gente tá com a nossa estima boa, a gente rende melhor no trabalho, a gente se torna uma melhor mãe, a gente se torna uma melhor esposa. Eu falo que a autoestima da mulher, ela é totalmente linkada ao sucesso dela. Se você não estiver bem com você mesma, você não vai ter sucesso. Nossa, é difícil, quase impossível que isso aconteça. Ou você é uma herdeira, ou alguma coisa aconteceu. Porque a mulher, ela é algo muito dela. Ela precisa estar bem, se sentir bonita. Acorde, se arrume, fique bonita, se valorize. Ache um tempinho para você, que com certeza você vai ter um tempinho na sua agenda para você.
Então, você Se se priorizar, sentindo bem, né? se priorizando, você vai ser uma melhor mãe, automaticamente você vai estar bem, você vai estar empoderado, você vai ser uma melhor esposa, você vai empreender melhor no seu trabalho. Eu falo isso pra minha equipe, eu tento bater tanto na tecla também, até das meninas, eu falo assim, eu quero que vocês bonitas, venham arrumadas, se maquiem, fiquem bonitas, porque se a gente tá caidinha, gente, tipo assim, a energia é uma coisa Muda muito totalmente, louca lá na né? empresa. Quando tá todo mundo bonito, é outra energia. É O outra que energia. tá aqui fora reflete muito do que tá Reflete, dentro. porque é o que tá lá dentro, né? E às vezes a pessoa ela tá ali bagunçada, ela tá ali desordenada e ela traz nas suas vestes aqui, ó, na face, em tudo, até no seu movimento, esse lugar desordenado. Quando você começa a equilibrar aqui fora, essa comunicação começa a se internalizar também. Com certeza. E aí, como seria se você tivesse nesse lugar de estar se autocuidando, né? Exato. De você, eu vou cuidar, vou ter um cuidar da minha tempinho, pele. vou comprar um creme pra mim, Né? Vou eu aqui escovar passar meu um cabelo, batom, vou fazer passar um minha unha. rímel, né? Vou cuidar hoje mais um pouco do meu cabelo. É o meu cuidado comigo mesmo. Exatamente. E Tem lembrando muito que tem valor. vezes que a gente vai estar naquele dia que a gente não quer fazer nada E tá tudo bem, Você tem que aceitar esse dia também, porque Com às vezes a gente tem, certeza. às vezes eu vou também esculachada a trabalhar, eu abro a porta, o pessoal me olha e fala assim, meu Deus, que a Viviane chegou daquele jeito? Mas é o nosso dia, às vezes a gente não tá num bom dia. E até esse dia a gente tem que respeitar. Sim, tem que respeitar, mas não fazer dele use sempre, né, Isso gente? mesmo, que é isso mesmo. Porque senão você vai cair deixar nesse acontecer lugar de sempre. baixar a sua energia, de energia. começar a alinhar com o desordenado, com o desequilíbrio, Isso. com aquilo que está amassado, que está torto, porque às vezes a gente tem isso dentro da gente. Não, E com aí, certeza. essa cura, ela ser constante aqui, como você falou, tanto dentro da imagem, como Sim. dentro também, nesse lugar de terapia, hein, gente? Não vamos esquecer Com disso. certeza. E só aqui pra gente começar a fechar esse bate-papo, planos. Quais são os planos? Tem filhos? Você tem mais Sim, filhos? tem Não, filhos? mais filhos não. Já tem três. Já três, já tá Três. bom. Assim, se eu fosse mais jovem, eu acho que eu teria mais. Eu amo ser mãe, amo os meus filhos loucamente. Eles acabam, assim, com a minha energia, assim, vai tudo pra eles. Mas Toma de eles ti. me fazem me reviver todos os dias. Ai, que gostoso. Então a energia, ela vai, mas no outro dia eu amanheço, eu olho pra carinhos dele, eu sou com a energia lá em Feliz cima de de novo. novo. Então eu teria mais, mas como eu já tô numa idade mais avançada, já Chega, já deu. chega, né? Porque E a gente pro também Papis quer. também? O papo tá de boa? Tá, pai? o pai já nem era. pode mais agora. Já, ó. era. Ele falou Já o quê? foi. A última veio no susto, né? Porque o Nossa. João Pedro, ele veio, eu tive muitos problemas, ele veio por um caso de uma FIV, uma fertilização in vitro, porque eu tive muitas complicações, eu tive essas perdas que eu até falei, algumas mais, né, que eu tive mais perdas, e aí ele veio por tratamento. E eu fui diagnosticada, tá? Então olha as mamães que querem ter filho ali. Preste atenção. Fui agora. diagnosticada não poderia ter filhos, tá? Gente, que Eu história. operei da vesícula grávida. Meu Deus. E o médico me falou assim, tem possibilidade de você estar grávida? Porque eu fui lá para tirar a vesícula. Não, nenhuma possibilidade. Operei, passa 30 dias mal. Falei, gente, me operei da vesícula, tô mais mal do que antes. Aí, ó, tá ela aqui, ó a carinha dela lá, da minha secretária. Ela me mandou um negócio no celular, que eu nem vou falar porque é uma coisa mais espiritual, mas ela me mandou um negócio e falei, tô grávida. E aí eu dentro do carro procurando uma madeira, eu falei, que tô grávida, de onde eu tirei isso? E aí eu cheguei na empresa, próximo do dia do meu aniversário, e eu falei assim, me compra um teste de gravidez que eu vou fazer. Aí apareceu lá o grávida, três semanas mais lá. Eu falei, meu Deus, não é possível. E aí como eu tive várias perdas gestacionais, eu falei assim, acho que não vai vingar, não vai dar certo. E tá ali a dona Manuela. Ai, a Manu é uma fofa, gente. Causando. Que é uma causa Mas assim, linda. ela veio pra completar. Se um é bom ser mãe de um, mãe de dois é maravilhoso. E ser mãe de três é absurdamente Sensacional. maravilhoso. Ai, gente, dá até vontade de ficar grávida. É, Não, nossa, para com isso, volta. Eu olho pra eles, eu me sinto tão orgulhosa, sabe? Um troféu assim, nossa, meus 3 filhos. Ai, que delícia. É muito louco, eu amo. E planos profissionais? Temos planos profissionais? O tempo inteiro, todo ano, e a gente tem que ter. Então, sonhos tem milhares, e a gente tem que colocar aquele sonho inalcançável, né? Que daí a gente consegue ir mapeando até chegar em vários chegar outros. lá. Então, tem Você muitos faz sonhos. pequenos sonhos e grandes Pequenos sonhos. e grandes sonhos. Pequenos, médios e Importantíssimo. grandes sonhos. Que daí eu recebo os pequenos, eu já fico feliz. Olha, Grata por concretizei, hoje. aí fico com mais gás. Aí eu vou lá e alcanço o que estava mais longe. E aí, quando vai vendo, eu vou chegando mais perto dos meus objetivos. E assim eu já venho fazendo 15 anos.
conquistando Vamos muitos finalizar sonhos, aqui agora muitos. falando para essa mãe empreendedora que quer ter um filho agora, vai. Essas mulheres que têm esse lugar desse sonho. Porque eu acompanhei você nessa Que já é empreendedora ou que quer ser também? Vamos falar nessa que é empreendedora, porque você traz muito esse lugar de superar essas dificuldades. E muitas mulheres, elas começam um negócio e ali elas se sentem fracas, frustradas, nesse lugar de muita competição, julgamento. É que assim, a princípio você vai passar por isso. Então assim, isso até é um conselho gostoso. Tá? Receba, tá? Você vai passar por isso. Eu passei também, e todas as pessoas que chegam em determinadas fases de sucesso e alcançam, né, seus objetivos, elas têm todas essas dores. Não pense que nenhuma delas não tiveram, só se ela teve algum atalho, que é o que eu falei, que seja ilegal. O resto, gente, todas vão passar. Você vai sofrer, você não vai dormir, você vai ficar com a autoestima baixa, você não vai ter dinheiro para se cuidar, você vai ter a culpa de deixar o seu filho em casa, às vezes você não vai ter com quem deixar, você vai ter todas essas dores possíveis e impossíveis. Só que o que vai determinar se você vai chegar lá ou não é você desistir. Se você não desistir, seja constante. Impossível você não chegar lá. Impossível. Nossa, que lindo. E se você desistir, você perdeu. Porque isso são fases, justamente ali, ó, te testando, vendo a tua força, a tua capacidade para ver até onde você vai chegar. E se você passar por isso aí você foi. Foi, venceu, mulher. Ganhou milhões. Milhões. Vamos fechar agora com um bate-bola. Eu vou te falar uma palavra e tu me fala em uma frase, em outra palavra, o que significa para ti. Ai, meu Deus, eu que sou falar um monte, vou tentar Amiga, pensar numa palavra. Vamos falar na palavra. Se você você falou muito e a sua base, eu sei, é família. Meus filhos. Filhos. Sonho. Viver. Viver. Muitos anos. Moda. Que é a moda para viver? Esse mundo artístico. O conforto. Conforto, boa. Conforto. Empreendedorismo. Isso é forte. Gente, acho que assim, empreendedorismo tem muitas coisas, mas uma delas é você, igual eu falei, não desistir, ser forte, ser guerreira e lutar sem parar que você chega lá. Futuro. A Deus pertence, né? Mas o meu futuro, eu espero estar muito velhinha, com todos os meus filhos, cheia de netos. Ai, que gostoso! Com a casa cheia! Amiga, você é muito família, que bom sou. você aqui, que delícia. Muito. Muito obrigada. Sua presença aqui foi encantadora, engrandeceu o nosso conteúdo. Tenho certeza que vai trazer uma visão muito alinhada aqui para esse jovem que está no mercado, para os influenciadores, para esse papel de mãe que está atrás dos influenciadores, essa empresária forte que passa por dificuldades constantemente, mas não desiste, se reinventa, cresce, renasce e todo lugar ali muito alinhado com sua base familiar, que muitas vezes a gente se desconecta disso. Muito obrigada pela perfeitamente sua... bem. Tomara que vocês consigam pegar um pouquinho e entender que é justamente isso. Gente, segue o nosso canal no YouTube, o TatiCast, segue no Instagram também, segue a Vivi Salvete, amiga linda. Por favor, @ Vivi Salvete. Vivi Salvete. Com 2 T. Com I no final. Com I no final. Isso. Obrigada. Beijo.